Tem uma cápsula e nós vamos falar agora de uma constatação meio óbvia, mas que parece que está chegando finalmente nos jornalistas brasileiros, né? Se o Trump ganhar essa eleição nos Estados Unidos, e há uma enorme chance disso acontecer, a situação do STF aqui no Brasil vai ficar complicada. Por que que isso vai ficar complicado? O STF não pode continuar fazendo as barbaridades todas dele aqui, não pode o governo Lula agora se associar à China e não sei o que lá. Bem, poder até pode, mas eu vou explicar para vocês porque que eu acho que isso não vai acontecer. Ao contrário, a vitória do Trump lá nos Estados Unidos vai forçar o pessoal do STF aqui no Brasil a ir com muito mais cuidado, até na pretensão deles de prender Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Johnny, Pitbull do Samba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, tem essa matéria aqui do Silvio Ribas para a Gazeta do Povo que fala sobre a oposição aposta na pressão internacional para fortalecer a agenda contra o ativismo judicial no Congresso, né? Então a gente sabe que aqui no Brasil está havendo um exagero enorme por parte do STF em suas funções, virou praticamente a oligarquia que comanda a República, né? Desde o momento que tomou para si a defesa da democracia. É um absurdo, já expliquei várias vezes para vocês por que isso é um absurdo. O próprio New York Times, ele fala aqui do artigo do New York Times que dá força para os argumentos da direita, né? Que coloca explicitamente como o Supremo Tribunal Federal até poderia ter alguma razão para agir de forma autocrática no momento de tirar Bolsonaro, ali, evitar que Bolsonaro desse um golpe, coisa e tal. Eu discordo disso, tá? Eu acho que Bolsonaro nunca teve nenhuma chance de dar golpe. Primeiro, porque ele não queria dar golpe. Segundo, porque se ele quisesse não teria como fazer. Então nunca houve a necessidade dessa ditadura toda do STF. Nessa ditadura toda do STF surgiu mais de uma necessidade do próprio STF de se proteger da Lava Jato e da esquerda de ressurgir, né, de evitar que o Bolsonaro continuasse no poder. Mas vamos supor que houvesse esse risco do Bolsonaro dar um golpe, né? Agora que o Lula já assumiu, qual é a necessidade de continuar toda essa censura, de continuar toda esse revanche contra o povo brasileiro, né? De onde é que o STF tirou isso daí, né? E, bom, isso fica realmente sem razão, porque agora o STF está lutando contra quem? O Bolsonaro está inelegível. Não é o presidente atual é o Lula. Então, assim, qual a necessidade do STF continuar com a censura do jeito que está, com toda essa ânsia contra o bolsonarismo, contra a direita no Brasil, né? É lógico, a gente sabe a resposta disso. A esquerda não consegue mais conquistar corações e mentes das pessoas, as pautas da esquerda são ruins, mas o pessoal da esquerda atribui isso a uma fake news da direita, não sei o que lá, métodos da direita indevidos e não sei o que lá, sendo que não tem lógica nenhuma. A direita não tem nenhum poder a mais do que a esquerda agora, ao contrário, né? Você poderia dizer, quando o Bolsonaro estava no poder, que ele tinha a chave do cofre, né? Então ele poderia, assim, favorecer a essa organização lá, o tal do gabinete do ódio, não sei o que lá, que no final das contas mostrou que nunca existiu isso daí, e agora a esquerda no poder, com o Lula lá com a chave do cofre, a SECOM fazendo o gabinete do ódio da esquerda, a SECOM abertamente chamando influenciadores da esquerda para lutar nas redes sociais, e não consegue reproduzir o que está acontecendo com a direita. Mas continua o STF fazendo essa campanha toda, né? Isso é uma coisa muito ruim para o Brasil, porque no final das contas a única maneira de corrigir esse problema se torna bater no STF. Isso não é bom. O STF deveria ser uma instância técnica, deveria ser algo que está acima da política, né? Só que, no momento atual, a única alternativa que a direita tem é bater no STF, porque para pensar, o STF está o tempo todo perseguindo o pessoal da direita, censurando a direita, limitando a direita. Que alternativa a gente tem, né? E tudo de forma inconstitucional, não é como se eles tivessem um motivo para isso, é claramente fora da lei, né? E aí surge uma alternativa que é justamente a pressão internacional. E o pessoal coloca aqui, ó, a repercussão internacional, que destaca tanto as invasões de competência do STF sobre o legislativo, quanto as implicações negativas dessa postura para a democracia, ou seja, mostrando que o STF está errado, que mesmo que houvesse em algum momento no passado uma justificativa para ele agir de forma um pouco mais arbitrária, um pouco mais dura, essa justificativa não existe mais.
E continuar nesse caminho significa piorar a situação, né? Isso é percebido pela oposição como uma oportunidade para dar visibilidade ao tema além das fronteiras, o que já está mais do que claro, principalmente com a questão do Elon Musk, né? Mas também ampliar o respaldo político dado ao grupo de medidas em debate no Congresso contra o ativismo judicial. Não só isso, um monte de outras coisas podem ajudar também, né? Então eles falam aqui sobre o New York Times, que se somou à discussão de publicar uma reportagem, o Supremo está salvando ou ameaçando a democracia, no qual avalia que o papel atual da política, a partir de entrevistas com alguns dos seus membros, se tornou uma crise institucional, ou seja, o caso do Daniel Silveira lá, que claramente o STF está exagerando na sua pretensão punitiva, né? Enfim, esse tipo de coisa gera um problema aqui no Brasil. Como que você controla o STF? O STF, em tese, deveria ser autocontrolado, ele deveria ser limitado. Olha como age o STF lá dos Estados Unidos, né? Eles evitam ao máximo entrar em discussão, eles pegam pouquíssimos temas. Ao contrário, o STF aqui do Brasil pegou para si um monte de punição, não porque temos que punir o pessoal do 8 de janeiro, temos que punir os bolsonaristas, temos que fazer a regulamentação da mídia, temos que regulamentar as drogas, temos que regulamentar não sei o que lá e não sei o que lá. Repara a diferença na forma como age, né? O erro é do nosso STF, evidentemente. O STF não deveria estar entrando nessas coisas. O STF deveria estar lutando para julgar menos pautas. O STF é a Corte Suprema do Brasil, deveria ser chamado em último caso. Só se nada foi resolvido na justiça brasileira, o STF deveria entrar para resolver. O que acontece hoje? O STF resolve tudo. Cara, até a minha ação que o pessoal entrou contra ação contra mim aqui, uma das ações, foi parar no STF, cara. Assim, tudo para no STF no Brasil. É impressionante isso, cara. Então, no final das contas, esse erro do STF tem que ser contido de alguma forma, né? E essa questão toda que está permeando aqui é o seguinte, a gente tem que lembrar que essa história toda não é uma situação do Brasil isolado. Isso que está acontecendo aqui no Brasil está acontecendo nos Estados Unidos também, né? Também tem essa mesma discussão por lá. Inclusive, a eleição entre o Trump e a Kamala Harris e coisa e tal, uma eleição que está sendo muito discutida essa questão por lá também, né? Muitas das empresas de Big Tech foram para o lado do Donald Trump, por quê? Porque perceberam que apoiar a esquerda é dar um tiro no pé. Né, a maior parte dessas empresas, o Facebook, a Google, né, o YouTube, coisa e tal, sempre tiveram um pé na esquerda, sempre gostaram mais da esquerda. Eram empresas que nasceram ali na Califórnia, né, em que o sentimento geral do pessoal é muito mais à esquerda. Só que essas empresas perceberam um problema óbvio, que a esquerda quer castrar as redes sociais, embora as redes sociais não tenham nada a ver com a queda da popularidade da esquerda. Elas são o culpado designado, né? A esquerda designou as redes sociais como sendo as culpadas pela falha delas, da esquerda, de conquistar corações e mentes. O problema não é esse, o problema são as pautas da esquerda, que ficaram velhas, que ficaram antigas. Quer ver aqui, ó? Olha só, tem um caso aqui, ó. Essa matéria da Bloomberg aqui, falando que líderes da esquerda falharam em promessas por toda a América Latina. Lembra que eu falei isso? Eu falei isso para vocês antes até desse movimento começar. Eu falei lá atrás. A direita está num crescente muito grande por conta da informação descentralizada e distribuída. A população quer políticas mais à direita, quer Estado menor de tamanho, Estado que interfira menos na vida das pessoas. A esquerda não tem propostas nesse sentido. Todas as propostas da esquerda são no sentido de Estado grande. Aí o que está acontecendo? A direita está crescendo muito, a esquerda não consegue mais votos. A direita conquistou um monte de eleições aqui na América Latina, ali no final de 2016 até 2020, né? Ganhou o Biden nos Estados Unidos, estou falando da América Latina, mas Américas de forma geral. Na verdade, pode falar do mundo inteiro. O Boris Johnson na Inglaterra, o Biden, o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil, o Macri na Argentina, um monte de gente na América Latina, toda aqui no mundo inteiro, na verdade, foi para a direita. A esquerda se apavorou com isso. Não porque tem alguma coisa errada, como é que pode que a gente conta as mesmas lorotas para o pessoal e agora o pessoal não acredita mais nas lorotas que a gente conta, né?
A mudança foi isso que eu falei, foi o povo querendo Estado menor, mas a esquerda achou que tinha alguma coisa errada. Elegeu as redes sociais como os culpados dessa história. E aí chegaram à conclusão que precisavam conquistar o poder de volta. Fizeram tudo, fizeram de tudo e mais alguma coisa para conquistar as eleições. Ganharam, o Alberto Fernandes ganhou na Argentina com muito sufoco. Teve acusação de compra de voto lá também, de irregularidade na eleição do Alberto Fernandes lá na Argentina também em 2019. O Biden voltou em 2020 lá nos Estados Unidos também com todas as acusações que vocês conhecem, né? Aquele negócio de voto à distância, muito estranho aquela coisa toda, enfim. O Lula ganhou aqui no Brasil, um monte de acusações dessa história toda. Mas eu avisei para vocês, o movimento continua sendo a direita. Isso que a gente viu da esquerda retomar o poder nas Américas, na Europa, nos Estados Unidos e coisa e tal, é na verdade uma espécie de desespero, de ato desesperado da esquerda para retomar o poder, achando que iria conseguir se estabelecer de novo e acabar com essa onda da direita. Não vai, porque é um movimento muito mais profundo do que ele supõe, é um movimento econômico, é um movimento das pessoas percebendo que o Estado não ajuda elas. Quem ajuda é a própria informação descentralizada, é a ação direta nas redes sociais, ao invés de confiar no Estado. O Estado não serve mais para nada, virou uma coisa anacrônica, que só atrapalha, não ajuda ninguém. Então, a esquerda tentou resolver, só que deu errado em tudo quanto é lugar. Lá na Argentina, gerou Alberto Fernandes um presidente fraco, precisava comprar apoio o tempo todo, com isso gerou inflação pra caramba. Nos Estados Unidos, gerou o Biden, um presidente fraco, que precisava comprar apoio o tempo todo, acabou gerando inflação pra caramba, economia ruim. Aqui no Brasil, gerou o Lula, presidente fraco, que precisa comprar apoio o tempo todo, gerando inflação. Ou seja, no final das contas, essa tentativa da esquerda de retomar o poder acabou sendo pior para os efeitos dele. Por quê? Porque agora está mostrando a fraqueza da esquerda no mundo todo. Isso é um fenômeno no mundo todo. Está na Europa também, vários países estão com esse mesmo problema, com essa mesma questão. Olha o Keir Starmer lá na Inglaterra, ganhou o poder agora lá na Inglaterra e está desesperado porque a aprovação dele já está em 1 dígito já. E não sabe nem como é que vai fazer para se manter no governo daqui para frente, né? Então, ou seja, aqui, ó, líderes da esquerda falharam em promessas em toda a América Latina. Não, a esquerda nunca teve chance. O erro da esquerda foi achar que conseguiria... Não, temos que fazer de tudo para ganhar o poder de novo. Precisamos ganhar o poder de novo para retomar, acabar com a direita e coisa e tal, e não vão conseguir. E aí você tem agora a onda ao contrário. Então, o que o pessoal aqui do Brasil está preocupado, o pessoal da esquerda aqui no Brasil está preocupado, é justamente que a coisa está caminhando para a esquerda não conseguir se manter no poder. E o ponto de virada, tal como foi lá em 2020, né, que o pessoal da esquerda comemorou pra caramba a eleição do Biden, o ponto de virada vai ser agora o Trump ganhando essa eleição, né? E já tá o pessoal da esquerda apavorado aqui, ó. Onda Trump, isso aqui é no UOL, tá, gente? É o UOL falando isso, ó. Candidato republicano reage e assusta a campanha de Kamala, falando sobre o Trump servindo o McDonald's aqui, que deixou o pessoal da esquerda empolvoroso. O pessoal da esquerda não entendeu isso, o pessoal da esquerda tá totalmente despirocado com o Trump servindo o McDonald's, né? Aí eles falando aqui, ó, olha a pessoa falando aqui, ó, as pesquisas eleitorais americanas erraram bastante nas 2 últimas eleições. Em 2016, elas previram que Hillary iria ganhar, mas foi o Trump que ganhou. Em 2020, elas previram que Biden iria ganhar com uma boa diferença, ganhou por poucos votos. E agora, em 2024, as pesquisas dizem que estão empatados. Ou seja, tem problema aí, né? É o que eu estou falando para vocês. Por mais que as pesquisas, algumas ainda deem a Kamala Harris alguns pontinhos na frente do Trump, tipicamente isso se reverte para os republicanos na votação, né? Aí aqui, ó, dito isso, faltando apenas 16 dias para as eleições, só 2 semanas, é isso daí mesmo, né? O que estão dizendo é que pode estar no meio de uma onda Trump, né? E pode ser que seja só uma ondinha, tem 16 dias para mudar isso daí, mas pode ser que não. O pessoal já está jogando aqui que a Kamala Harris está perdendo voto, né? Aí ela fala aqui sobre as pesquisas, como é que isso está ruim e coisa e tal, e se pergunta aqui, por que o Trump pode vencer? Repara, o pessoal da esquerda está o tempo todo falando que Trump é o fim da democracia, o Trump é nazista, é fascista, não sei o que lá, é o fim da democracia. Como se o Trump não tivesse sido presidente também. O Trump foi presidente há 4 anos, não mudou nada no final das contas, né? Aí, por que o Trump pode ganhar? A inflação, é o que eu falo para vocês, o grande erro da esquerda. Achou que podia tomar o poder, que o problema era os líderes da direita, era o Trump, era o Bolsonaro. Nunca foi esse o problema. A direita cresceu pelo interesse das pessoas que percebem que o Estado atrapalha. O que a esquerda fez? Fez de tudo para ganhar a eleição e foi lá e usou mais Estado. Ou seja, deu um tiro no pé.
O Lula está dando um tiro no pé na esquerda nesse momento aqui no Brasil. O Biden fez isso lá nos Estados Unidos, né? Aqui, ó, percepção de que a economia não está bem, não sei o que lá. Kamala estava muito à esquerda em 2019, mudou isso agora, mas não explicou bem o que mudou. É a síndrome do Boulos, né? Ah, Boulos, você tinha essas posições radicais todas aqui, agora você não é mais radical, mas o que garante que se você mudou da semana passada para agora, quem garante que você não vai mudar dessa semana para a semana que vem, né? Enfim, e eles falam aqui um monte de coisas aqui que... Trump é o vigarista clássico, mas a arte do golpe é frequentemente eficaz, né? Ou seja, é o que eles estão falando aqui, né? O pessoal está batendo, eles estão vendo que tem problema, né? Olha só que coisa engraçada, como é que os... A esquerda brasileira está despirocando, cara. Aqui o senhor aqui, ó, chamado Alê, falando aqui, ó, mais uma farsa da direita descoberta. Trump no McDonald's é tudo fake, o restaurante estava fechado, o dono colocou um aviso na porta que não atenderiam naquele dia, todos eram atores, inclusive a brasileira falando besteira, não sei o que lá. Meu amigo, é lógico que era falso, meu amigo. Você achou que era o quê? Você achou que o Trump ia trabalhar no McDonald's? É isso? Que o Trump ia lá ia fazer hambúrguer lá no McDonald's? É óbvio que era falso. Evidente que era uma peça publicitária isso. É evidente. E o objetivo era claro, era cutucar a Kamala Harris, porque a Kamala Harris disse que trabalhou no McDonald's e era mentira, ela nunca trabalhou no McDonald's. Então era uma brincadeira do Trump, evidentemente, mas uma brincadeira com um motivo, né, com uma lógica por trás. E aí o pessoal começa a se perguntar que se tudo era combinado, então quer dizer que a brasileira foi combinada também? Tá o pessoal aqui da Globo News revoltado com a brasileira, escolheram uma brasileira que fala para não deixar se tornar o Brasil, naquela teoria da conspiração que o Brasil vai virar uma Venezuela. O Brasil tá virando uma Venezuela mesmo, meu amigo. Executivo junto com o judiciário ameaçando o legislativo, tá indo do caminho certinho da Venezuela. Espero que não consigam chegar lá, mas que estão indo, né? Tá o pessoal desesperado aqui, e tão desesperados por quê? Porque o pessoal já se tocou que o Trump vai ganhar essa eleição lá nos Estados Unidos. E aí a situação começa a mudar aqui no Brasil. O pessoal aqui do Brasil estava muito confortável nessa onda de censurar, não temos que regulamentar as mídias, regulamentar as redes sociais e coisa e tal. Por quê? Porque olhavam para a Europa, a esquerda toda da Europa falando isso. Olhavam para os Estados Unidos, o Biden falando isso também. Então beleza, é normal, esse negócio de regulamentar as redes é normal. Só que não é, porque na verdade a esquerda está perdendo força, não é por conta das redes sociais. Regulamentar as redes sociais vai ser uma maldade que vai acabar sendo mais um tiro no pé desse pessoal. Vai acabar deixando claro para todo mundo que esse pessoal vai prejudicar a parte da economia que está mais crescendo, que é justamente essa parte da economia feita por rede social. Quanta gente vende coisa em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, em grupo de Instagram. Meu amigo, vocês não fazem ideia a quantidade de lojinha que tem, que só existe no Instagram, e o pessoal manda as coisas e faz negócio. É a informação descentralizada e distribuída fazendo a sua mágica. Esse pessoal está querendo dar um tiro nisso por conta de que, não, porque a esquerda não consegue atrair mais ninguém, e a esquerda, a culpa é das redes sociais e não sei o que lá, e não sei o que lá. Olha o absurdo que esse pessoal vai fazer, atirando no alvo errado. Vão se prejudicar, mas vão prejudicar o mundo inteiro nessa história, né? E aí que tá a questão. Eu acho muito pouco provável que o Trump ganhando lá, que o STF tenha coragem de continuar nessa linha. Pode ser que eu esteja errado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que vai ter repercussão séria o Trump ganhando e o STF seguindo nessa linha. E o risco que isso tem é jogar a gente no colo da China, né, afastar dos Estados Unidos. Mas aí é aí que eu falo para vocês, o Brasil é uma porcaria, mas aqui no Brasil ainda tem um pessoal que pensa, que sabe que jogar o Brasil no colo da China é a pior coisa para todo mundo aqui no Brasil, até para a elite socialista brasileira, que adora encher a boca para criticar Estados Unidos, imperialismo yankee, imperialismo da Europa, não sei o que lá, mas não passa as férias em Pequim, não passa as férias em Havana, em Cuba, vai passar as férias lá nos Estados Unidos, vai passar as férias na Europa. Então esse pessoal vai agir contra, no final das contas, duvido que a elite ali do STF tenha força suficiente para demover a elite econômica, né, a elite aristocrática socialista do Brasil, e jogar o Brasil no colo da China. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu estou suspeitando que não vai ser isso não, que quem vai acabar perdendo nessa história vai ser o STF mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.